Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia aqui da Cultive para vocês, a aula mais delicinha do dia ou da noite ou da manhã, não sei que horas que você está aí vendo, né? Mas é uma aula muito legal. Tema de hoje, meu amigo, o que nós vamos falar hoje? Qual que é o tema da nossa aula? Nosso tema é agricultura brasileira. Já falamos em outras aulas sobre agricultura de maneira geral, sobre a produção agrícola, como ela se dá, e hoje nesta aula vamos falar no Brasil, como é que foi a produção, como é que é a produção, quais são as principais características que estão inseridas na política agrícola, na política agrária, na agricultura do Brasilzão. Vamos lá então, agricultura brasileira. Eu e a minha mania de diminuir a introdução. Então, pessoal, até a introdução, vamos colocar aqui até 1950, no Brasil, a agricultura era a principal atividade econômica. Então, recentemente, até 1950, coisa de 70 anos aí para trás, 67 anos para ser mais preciso, a principal economia no Brasil era a produção agrícola. O Brasil é um país agrícola ainda, mas antes era muito mais. Então, produzia muito, sei lá, café, muita cana-de-açúcar. Até hoje produz soja, milho, carne de gado, carne de frango, suíno, aves, pecuária, né, que é a questão da produção do gado. Então, até 1950, a produção agrícola no Brasil era a principal atividade econômica, era o que mais gerava lucro, o que mais contribuía para o PIB nacional. Então, podemos destacar aqui que é o setor primário, né? Lembra dos setores produtivos? O setor primário era a produção de formato primário tradicional. Nossa, que primária, hein? Então vamos aqui, borrachinha. Temos aqui o temos aqui primário. Então era o setor primário que destacava, a produção era tradicional. Então lembre-se lá, mais mão de obra, mais utilização da mão de obra, menos mecânica no campo. Posterior a 1950, a utilização de máquinas, a mecanização do campo, que é um assunto que vamos falar daqui no mundo. Bom, pessoal, no globo temos de área agrícola 851 milhões de hectares. É muita coisa, aproximadamente 851 milhões de hectares. Desses 851 milhões, 33... Pessoal, errei aqui, o professor falou caquinha. Voltando. Aqui no Brasil, nós possuímos uma das maiores áreas agricultáveis do mundo. Aproximadamente 851 milhões de hectares. Então é aqui no Brasil, não é no mundo, deletem da cabeça. Destes 851 milhões de hectares, aproximadamente 33% já está ocupado em território. Então nós temos aí 67% aí para desbravar, né, para ser plantado. Lembrando que tem áreas de preservação ambiental, tudo, mas das áreas agrícolas, né, o Brasil possui uma das maiores áreas. Bom, vamos falar agora um pouco como que se deu a produção agrícola brasileira ou a produção agrícola no Brasil. A produção agrícola ela é uma herança colonial. Então, o Brasil, quando era colônia de Portugal, todos sabem que nós servíamos como apenas um meio de produzir. Então, no Brasil era extraído minério, era extraído madeira. Também era uma colônia de produção, onde eram plantadas diversas matérias-primas que seriam vendidas na Europa. Então, isso é uma herança da nossa colônia. E a produção também era voltada à monocultura. Lembra da monocultura? Cada propriedade ia produzir um tipo, né, um único tipo. Lembra do ciclo do café, do ciclo da cana? Que era uma produção de monocultura.
Essa questão também da divisão de terras fazia com que houvesse grande concentração de terras. Então, poucos donos para muita terra. Já vem aí uma explicação desde lá do Tratado de Tordesilhas, as divisões das terras do Brasil. Então, ali até o século XIX, até hoje, né, temos poucos donos para muita terra. Então, o Brasil continua assim, temos muita terra, poucos donos, né? A distribuição não é igualitária, é uma distribuição mais injusta. Depois vai trazer aquela questão da reforma agrária, questão de conflitos pela terra no Brasil, que até hoje gera discussões aí enormes que estão aí toda hora aí na mídia que nós percebemos. Uma outra característica da produção agrícola brasileira, depois, né, ali de 1940, principalmente a partir de 1950, marquem aí porque é um assunto muito importante, é a chamada ou a conhecida como Revolução Verde, meus amigos. E o que seria a Revolução Verde? A Revolução Verde seria uma ação séries de medidas que são tomadas para o desenvolvimento e para a qualificação da produção no meio agrícola. Então, a partir desse momento, podemos colocar aqui como destaque 1950, no espaço agrícola brasileiro também é inserido o capital, ocorre o investimento em tecnologias, em desenvolvimento tecnológico. A partir desse momento, a agricultura brasileira torna-se mecanizada, né? A Revolução Verde. Qual que era o grande lobby, ou a grande desculpa, né? Que era contada, não desculpa, mas o que era contado para ocorrer essa produção? Sustento. Então, as terras brasileiras deveriam produzir mais para não faltar comida, para termos mais produção de alimentos. Só para você ter uma noção, pessoal, a partir desse momento surge, né, com ênfase o agronegócio, que é a agricultura vista como negócio e não mais como uma produção familiar, uma produção tradicional. Para você ter noção hoje, pessoal, marquem um dado importante, 40% do PIB brasileiro vem do quê? Do PIB vem do agronegócio. Tá? Então, o agronegócio é muito importante, vem produzindo riqueza, dinheiro, vem contribuindo para a construção do PIB brasileiro. Não estamos levando aqui a questão da distribuição de terras, ok? Só da produção agrícola, a questão econômica. Voltando para o agronegócio, o principal produto do agronegócio que gera mais riqueza, mais lucro, é a nossa boa e velha soja, né? Que dá para fazer ração de alimentos, ração de animais, óleo vegetal, fertilizantes. Então a soja é usada para vários meios aí no meio humano, no meio da produção agrícola. Uma outra questão importante também é a questão da desorganização do comércio, né? Porque antes era assim, até 1950, você pode pensar aqui comigo, eu tenho uma terra, eu produzo mandioca, mandioca, arroz, feijão, produzo feijão. O feijão que eu produzo, eu vendo para o mercado. Então, é aquela produção, aquela relação produtor-comércio. Nesse momento também vão surgir os atravessadores. Quem que são os atravessadores? São comerciantes que vêm nas áreas rurais, compram a minha produção e vendem para o comércio. São os atravessadores. Certo? Então, a partir do momento, é uma característica também, surgimento dos atravessadores a partir de 1950. A falta de armazém é uma outra característica para estocar a alta produção agrícola. E uma outra característica desse período que é muito importante destacar também são as péssimas condições, meus amigos, das rodovias para escoamento da produção agrícola. Então, até hoje existem péssimas condições, mas antes era muito pior a questão rodoviária, a questão do transporte, da logística para escoarmos, que escoar é o que? Tirar a produção, levar e entregar a produção, escoar do campo até o porto, por exemplo, onde essa produção é transportada.
Uma outra característica que é importante, que cai em prova, até caiu numa questão do Enem do ano passado, de 2016, é o excesso de utilização do que, pessoal? De agrotóxicos. Então, a cultura brasileira também é conhecida pelo excesso de utilização de agrotóxicos, que não vai fazer bem para a saúde humana. Então, lembra na prova do Enem 2016, tinha uma charge onde o homem na delegacia falava que a mulher queria matá-lo. E por que ela queria matá-lo? O delegado pergunta assim, fala, ela me deu, sei lá, couve, rabanete, só falou vegetal. Então, quer dizer o quê? Que esses vegetais estavam contaminados com excesso de veneno, com excesso de agrotóxico, e ia fazer mal para a vida dele, consequentemente, né, trazendo ele a óbito. Então, essa era uma questão do Enem que caiu esse ano. Uma outra característica da produção agrícola brasileira, como já dissemos, a partir de 1950 e 60, utilização de máquinas e outras técnicas, né? São utilizadas também para a agricultura de exportação. Então, a agricultura brasileira, principalmente a que envolve a inserção, a utilização da técnica, é voltada para exportação, é voltada para atender o mercado externo. Já a produção familiar, a produção agrícola mais tradicional que ainda temos no nosso território, é voltada para quê? Para a produção interna, para o consumo interno, e ela não produz commodities. O que seria commodities? Uma grande produção, por exemplo, a soja é um commodities. Já produtores ali que vão plantar, sei lá, morango? Não, né? Não é uma commodity, é uma produção menor, é uma produção familiar. Então, a partir de 1960, uma dessas características é a mecanização do campo. Isso faz com que, futuramente, aumente, né, a fronteira agrícola, onde são produzidas a alimentação. Vários motivos, a necessidade, mais espaço e principalmente pessoas que uma hora estavam no lugar acabam sendo teoricamente expulsas por não ter a máquina, por não ter acesso ao capital, acabam saindo do campo e indo para áreas mais longe para também exercer a produção agrícola. Então, dessa forma, espaços vazios demográficos no Brasil vão sendo ocupados para fazer parte desse meio agrícola, desse meio agrário brasileiro, que principalmente foram para a região centro-oeste, né, em primeiro plano, depois de 1960, e mais recentemente essa fronteira já está se expandindo para a região norte, ali para a região da Amazônia, para a região do Amazonas, para a região do Pará. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de algumas definições do meio agrícola, mais algumas definições. Primeira coisa, vamos falar de imóveis rurais, né? Algumas definições. Uma primeira definição, meus amigos, é módulo rural. O que é um módulo rural? É uma unidade de medida agrária que é expressa em hectares. Esse módulo rural, ele busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica e as condições de aproveitamento econômico do imóvel rural. Então, é uma unidade específica, né? Então, cada cidade, cada estado vai ser o seu módulo rural. Então, quando falarmos de módulo rural, lembramos que é uma unidade de medida que vai ser expressa em hectares, que vai refletir, né, a interdependência entre a dimensão e a situação geográfica da realidade daquela área. Falando em imóveis rurais, podemos trazer algumas definições. O que seria uma pequena propriedade? Bom, meus amigos, se quiser marcar aí, pequena propriedade, anotem aí. Suas áreas vão tornar mais ou menos entre 1 e 4 módulos rurais. Se elas forem produtivas, elas são chamadas também de empresas rurais e estão livres de reforma agrária. Não cabe reforma agrária a pequenas propriedades. Médias propriedades, entre 4 e 15 módulos rurais. Então, isso é uma média propriedade. E o que são latifúndios? Lembra que já falamos de latifúndios? São grandes áreas rurais, são 15 ou mais módulos, que os latifúndios hoje em dia ainda ocupam a maior parte do território agrário ou do espaço agrário brasileiro.
aproximadamente 56,7% do espaço agrário. Por isso que esse tema sempre será e sempre é discutido nas nossas aulas ou no Enem, cai, porque é um assunto importante, é um assunto que faz parte da nossa realidade. Então é muito importante nós entendermos e falarmos sobre latifúndio. Trouxe aqui um mapinha, pra gente um mapinha do nosso Brasilzão, onde teremos aqui destacados as produções em marrom, onde são produzidos os grãos. Então temos aqui na região Nordeste, aqui no Centro-Oeste, aqui entre Bahia, Minas, Tocantins, né? Então, principalmente aqui entre Bahia e Tocantins, mas no Tocantins principalmente, e na região sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Extrativismo, né? Extraído, madeira, minério, látex aqui, policultura. Então, policultura são culturas que são plantadas de diversas plantações, não é um tipo só. Tem a monocultura, que é um tipo de plantação específica, e a monocultura, que são diversos tipos de produção em um único espaço rural. Temos também a monocultura, como já falamos, né, um único tipo de produção. A pastagem, esse verdinho aqui é tudo pastagem. Pastagem é para a criação de animais, ou para um outro tipo de plantação rasteira ali. Também áreas de florestas, que hoje está aqui focalizada na região norte principalmente. Eu trouxe aqui para a gente também dados importantes, os 10 maiores VPS da agricultura brasileira em milhões. O que é VPS, meus amigos? Você já ouviu falar em VPS? VPS é o valor, marquem aí, bruto da produção agropecuária. Eu vou marcar aqui para você na nossa aula. VBP, espacinho S, né? É igual a valor bruto da produção agropecuária. Bruto da produção para aparecer um P mais um G, agropecuária. Beleza? Então, VPS, valor bruto da produção agropecuária, eu trouxe aqui as cifras brasileiras, explicando elas aqui em bilhões de reais. Em primeiro aqui, disparado, a soja como principal produtor, com o principal valor agregado à produção. Segundo, cana-de-açúcar, 48,9 bilhões de reais. Depois vem o milho, a laranja, olha, o suco de laranja na região sudeste ali, muito importante. O café na região sudeste, no norte ali do Paraná também é muito importante. O tomate, a banana, o feijão e o algodão em caroço. Então, essas 10 produções, essas 10 tipos de cultura são o que mais geram money, mais geram valor bruto, mais dinheiro, entre aspas, na produção agrícola do Brasil. Eu trouxe aqui algumas definições, mais algumas porcentagens, né, da produção agrícola, da repartição do perfil da pecuária brasileira, do perfil da agricultura brasileira. Podemos ver que 51,27%, a maior parte ainda é floresta, a floresta intacta, que não foi tocada. Depois a segunda parte é pastagens em condições de uso, que é criado gado, que é criado algum tipo de criação. Terceiro aqui é reservas legais de APP, são áreas que são preservadas, APP, então são áreas que não podem ser mexidas. APP, beiradas de rio, bacias hidrográficas, lembra que a gente falou ali das bacias hidrográficas, principalmente nas margens do rio, nascentes, onde nascem, né, a água, onde brota a água, são áreas de preservação permanente, que são determinadas no Código Florestal Brasileiro. Topos de morros também são protegidos, as áreas ali também são áreas de APP. 2,68 então fazem parte da regeneração das florestas, 4,4 cidades e estradas, 8,87 agricultura
E 0,22 pastagem em estado avançado de degradação, pastagens que já estão em um avanço forte aí em sua degradação, precisam ser estudadas medidas para que elas sejam produzidas e continuem, né, fornecendo esse tipo de produção. Eu trouxe aqui também mais um gráfico onde vamos apresentar a divisão da produção em grandes regiões, né, regiões geoeconômicas, norte, sul, nordeste, sudeste, no ano de 2014, cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, pessoal, podemos ver que antes era o sul, agora hoje em dia, em 2014, já não é mais. O centro-oeste está aqui como principal produtor agrícola brasileiro. Marque aí no centro-oeste, dado importantíssimo, 41,70%. Beleza? Em segundo plano, vem aqui então, podemos por aqui centro-oeste, por só centro, você sabe que é o centro-oeste. Aqui é o sul, 37,7% da produção agrícola ainda é do sul. Depois temos aqui em empate 9% o nordeste. E o sudeste, que também é muito importante. Por último, fica a região norte, certo? Aqui não apareceu norte. Então, desta forma é a divisão da produção agrícola importante, com ênfase para o centro-oeste e depois para o sul, na produção cereais, leguminosas e outros vegetais. Trouxe aqui em milhões de reais, né, uma apresentação da produção agrícola brasileira para o ano de 2015, um dado extremamente recente, aonde geramos mais milhões, 42%, como já dissemos, 8,5% na região centro-oeste. Depois temos aqui a região sul, 71,7%, um pouquinho a mais a região sudeste, 19,2%, nordeste, 19,1%, e o norte, apesar de ser a maior em espaço territorial, é a menor economicamente, aproximadamente 6,8% de milhões. Lembramos que a atividade de extrativismo da madeira, extrativismo mineral, é constante ali na região norte do Brasil. Em resumo, vamos trazer aqui um pouco da produção agrícola brasileira por região. O quanto é produzido por região. Região sul, podemos destacar o sul. Como que é o sul? Pode marcar aí, ela é caracterizada pela ocupação de grupos de imigrantes europeus, né, como já falamos na nossa aula de imigração. No sul também ocorre a expansão da soja, que também é voltada para exportação. A produção no sul já é de maneira intensiva, de modernizada, assim como um país desenvolvido, como já falamos nos tipos de produção. Ocorre para exportação, então geralmente o que é produzido no sul vai como conteúdo de exportação e também possui intensa modernização no quesito agrícola. Atividade de produção em grande escala, podemos marcar aqui grande escala, produção em grande escala na região sul do nosso país. Podemos destacar ali com a produção de milho, cana-de-açúcar também presente no sul, algodão, produção na questão da pecuária, podemos destacar a carne de suínos, da carne de porco, questão do frango, a carne de aves também tem importância no sul. O sudeste, meus amigos, qual que é a importância? No sudeste também é uma região mecanizada, uma região que também ocorre, né, a produção intensiva, procedimentos intensivos no sudeste, assim como no sul. O alto uso de tecnologias e também ocorre um alto índice de produtividade e uso do solo nessa região no sudeste. A geração de emprego ali no campo do sudeste também é limitada, porque ocorre muita máquina, alta presença de máquinas, e característica para a produção do café, pela cana-de-açúcar também, né, principalmente para a produção do álcool, do etanol, também da fruticultura, principalmente a laranja, com ênfase ali no sudeste brasileiro. No centro-oeste, o principal, onde mais se produz, né, centro-oeste, pode marcar aí no seu caderninho,
É a área que, além de produzir mais, é a área que mais cresce no sentido agrícola, de produção agrícola. A produção também é mecanizada em grande escala e essa produção no Centro-Oeste vai se expandindo em direção à região Norte. Desta forma, vai aumentando assim a fronteira agrícola brasileira, assunto que vamos falar daqui a pouco, certo? E nessa questão também, no Centro-Oeste, podemos destacar a questão chamada da Revolução Verde, que já falamos um pouco, né, por sua Rev Verde aqui, você já sabe que é Revolução Verde, né, uma criança, né? Revolução Verde é caracterizada, marquem aí, assunto importante, por inovações tecnológicas. Para quê? Para a obtenção de uma maior produtividade por meio do desenvolvimento de pesquisas em sementes, em fertilização do solo. Nessa questão também ocorre a utilização de agrotóxicos para aumentar ainda mais a produtividade e mecanização do campo, que também vai contribuir com uma produção em maior escala, para uma produção maior. Trouxe aqui uma definição para vocês de Revolução Verde. Vou ler ali, ela é criada em 1966 em uma conferência, né, o nome Revolução Verde, lá em Washington, pelo William Gould. Nessa questão envolve-se inovações tecnológicas para a obtenção de uma maior produtividade, por meio do desenvolvimento de pesquisas em semente, produção do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização do campo para aumentar a produtividade. Como já dissemos, eu trouxe a definição ali, tem para você fazer o download depois, se quiser anotar no seu caderninho. Revolução Verde voltando ali, então podemos destacar a década de 60 e 70, onde a partir daí são obtidos resultados expressivos na produção agrícola brasileira, que vão acrescentar significativamente esse meio de produção. Falando em uso do solo, outra coisa, a Revolução Verde, que o Prof esqueceu, ela foi financiada por um grupo de investidores americanos, podemos destacar o grupo Rockefeller. E essa modernização no campo depois vai alterar a estrutura agrária brasileira. Então, pequenos produtores que produziam ali, tinham seu pedaço de terra, não vão conseguir acompanhar o ritmo da produção pós-Revolução Verde, não vão conseguir se adaptar às novas técnicas, até porque não vão ter dinheiro para conseguir competir e conseguir produzir na mesma escala que uma área já desenvolvida com técnicas produz, que ocorre investimento de capital ali. Desta forma, o que acontece é que os moradores eles acabam saindo e indo para outras áreas. Beleza? Então, assim vai aumentar a fronteira agrícola brasileira. Olha só aqui comigo. 1940. Esse verdinho aqui, essa área verde aqui no mapinha, vai apresentar para a gente como se dava a produção agrícola brasileira mais ou menos nessa etapa. Então temos ali os estados, né, um pouquinho do Mato Grosso, Goiás. 1950 a mancha de produção vai aumentando, 60 vai aumentando, vai aumentando, 70 vai ficando mais verde, cada vez mais verde, 80 já temos a área sudeste, nordeste, a área do centro-oeste quase toda tomada, exceto o Mato Grosso ali que está sendo ocupada. 90 já vai chegando ali no norte. 2000 e 2010, olha só, o Brasil quase todo tomada, fronteira agrícola aumentando. Beleza? Então voltando aqui em fronteira agrícola, lembre quando cair alguma coisa sobre questão agrícola, produção agrícola, até um período produzia-se até, sei lá, região ali sul, sudeste, depois passou para o centro-oeste, foi entrando nordeste, centro-oeste, norte. Então essa fronteira, lembre-se, uma delimitação, a produção agrícola era até aqui, passou-se um tempo, aumentou a técnica, aumentou a quantidade de produção, pessoas não tinham como ficar no sul, no sudeste, acabam saindo e indo para os vazios demográficos produzir também.
Além de levar também a produção tecnológica, essa fronteira agrícola muda-se de um lugar para o outro. Então, expandido a área de produção da agricultura brasileira. Beleza, meus amigos? Conseguiram compreender um pouco como que é a produção brasileira? Produção de grão, soja principal, temos a pecuária, a questão do gado, a questão da suína. Região centro-oeste como principal produtora, maior produtora agrícola atualmente no Brasil, segundo o sul. Outrora tínhamos o sul como destaque, o centro-oeste passou, né, em questão de financiamento. Hoje em dia o agronegócio é quem domina essa produção agrícola, quem mais produz, quem mais gera, contribui para o PIB com a produção de commodities, cana-de-açúcar, milho, soja, algodão. E a produção de alimentos fica mais voltada para médios e pequenos produtores, com uma certa técnica, mas não tão desenvolvida assim quanto os grandes produtores, que serão voltados mais para o mercado externo. O mercado externo será abastecido com menores produtores, que ainda produzem em uma menor escala. A agricultura brasileira de commodities é conhecida como uso de agrotóxicos. Hoje em dia temos o desenvolvimento daquela agricultura chamada de orgânica, onde não há a utilização de agrotóxicos, é uma alimentação mais saudável, que ainda está crescendo e ainda é pequena. E temos vários tipos de produção, não só agronegócio, mas também tem uma agricultura de subsistência, que quem é que mora na terra e depende da terra, tira o seu sustento, planta sua própria comida e vende ali para os vizinhos, em uma pequena parte da cidade. Beleza, meus amigos, espero que tenham compreendido esse assunto, que tenham entendido como se dá a produção agrícola no Brasil de maneira geral. Agradeço sua atenção, muito obrigado, dá um like aí, dá um gostei no nosso vídeo. Espero que tenha contribuído, que você acerte no Enem. Se cair agricultura, meu aluno, mata pau, leia, preste atenção, fala, ó, o professor falou isso, então eu vou acertar. Depois conta pra gente como é que foi na prova. Boa sorte nos seus estudos, bons estudos. Já assistiu Geografia Agrária, vai pro próximo vídeo. Você está quase concluindo esse curso. Tenho certeza que vamos contribuir para o seu aprendizado e vamos contribuir para você ir bem no Enem. Obrigado, um forte abraço e até a próxima!